De vez em quando a gente se pega numas reflexões que podem parecer um pouco descabidas, e dia desses eu estava numa dessas pensando, o que pode ser essencial na nossa vida? E eu cheguei à seguinte conclusão: saúde, paz e fé. E fé no sentido cristão, porque sim, eu sou cristã e tenho muito orgulho de dizer isso. E a fé eu considero a mais importante nessa lista. Através da espiritualidade devidamente vivenciada, os demais pontos virão de forma orgânica. Eu digo isso pois já faz um certo tempo que eu entendi que somos seres espirituais vivendo uma experiência corpórea. Isso quer dizer que os nossos objetivos aqui nesse plano não devem ser materialistas, ainda que tenhamos necessidades materiais. Tem a ver com o nosso propósito da nossa existência, que é não acumular coisas que não iremos levar conosco no dia que enfim partirmos dessa vida. Além disso aqui, existe algo eterno, nos esperando lá do outro lado, mas precisamos estar preparados para o que vamos encontrar. Eu venho construindo um relacionamento com Deus e sinto que após isso, tudo em minha vida mudou e para melhor. Não me entenda errado, eu não sou coach da prosperidade, eu não acredito nisso e nem é o que Cristo pregava. A melhora que eu percebo está nas minhas atitudes, no meu comportamento, nos meus sentimentos, nos meus valores e princípios. Eu sempre fui do tipo que me deixava levar pelos sentimentos. Eu achava que havia uma espécie de sexto sentido que me guiava, quase como um oráculo inerrante. Acontece que na maioria das vezes somos enganados pelos nossos sentimentos. Foi assim que fiz muitas escolhas erradas na vida, especialmente no final da adolescência e no início da fase adulta. Sempre fui uma pessoa de muitos sonhos e até alguns talentos, um deles era cantar. Eu sou de origem cristã e passei a infância e juventude no ambiente de igreja, o que foi muito bom. Me distanciei por longos anos depois e foi quando eu me senti mais à deriva. Minhas atitudes eram sempre por impulso e desejos. Meus planos de longo prazo eram superficiais ou inexistentes. Mas nem tudo foi só erro. Uma coisa boa que fiz foi estudar. Ao menos isso eu não abri mão. Estou contextualizando um pouco porque eu gosto de entender os porquês das coisas. E acho que não sou a única. O tempo passou e a verdade é que ele sempre passa. Se tem uma coisa que não volta atrás, essa coisa é o tempo. Então, o que inicialmente parecia interessante se mostrou fugaz e vazio. Além de muita coisa não fazer sentido, como por exemplo, perder noites de sono em bares ou baladas e ficar mais de uma semana como um zumbi por falta de descanso necessário. Descanso esse que nunca era reposto, até hoje, já que uma noite de sono perdida jamais se recupera. Existe uma máxima de que pensamentos geram emoções e emoções geram pensamentos. Também as nossas ações são pautadas pelos nossos pensamentos. Logo, se queremos mudar a atitude, primeiro precisamos trabalhar os nossos pensamentos e as nossas emoções. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Meus pensamentos mudaram e minhas emoções ficaram mais positivas e estáveis. Isso se refletiu na minha convivência com todos ao meu redor. As relações passaram a ser mais genuínas. Aprendi a ser mais verdadeira, a me provar menos, e isso era algo que eu carecia. Parece pouco falando, mas na prática foi revolucionário na minha vida. Quando eu entendi que agir pela razão pautada em regras e pragmatismo é algo divino,
A paz de espírito que eu tanto valorizava começou a se estabelecer em mim. Foi como se eu estivesse vendo tudo em perspectiva. Deus se manifesta de muitas formas, mas precisamos estar atentos e eu passei a fazer isso. Mudei hábitos e comecei a buscá-lo mais, incluindo ele em minha rotina diária para fortalecer o nosso relacionamento, assim como fazemos com quem amamos. Sim, eu decidi amar Deus de volta, pois o amor é uma decisão em nossas vidas e o amor dele por nós nunca deixou de existir. Já com relação à saúde, parece um pouco mais simples, mas não é bem assim. Eu tinha uma tendência muito materialista. Além da forma como eu lidava com as finanças pessoais, o meu cuidado com o corpo também estava nessa esfera materialista. A verdade é que a finalidade era sempre alcançar a melhor estética externa. Quase uma espécie de culto ao corpo. Devo confessar que nessa época o meu físico era até melhor do que atualmente. Porém, o que se via por fora era completamente o oposto do que estava por dentro de mim. Existia um vazio, faltava sentido em tudo que eu fazia, algo que me engrandecesse como ser. Essa falta de sentido me fez bloquear e eu parei de me cuidar completamente. Isso não foi legal, já que comprometia a minha saúde. Veja bem, a minha ótica era: se eu estou me dedicando tanto a cuidar de algo tão efêmero como o nosso corpo, então para que continuar? Por que não dedicar tempo a elevar a minha sabedoria e o meu espírito? De certa forma, isso não era de todo errado. O corpo, por melhor que esteja, não passa de um veículo material que temos enquanto passamos por essa dimensão. Ele é tão frágil que um simples ser microscópico pode destruir. Esse foi um período de transição, vamos relevar. Para cuidar da nossa espiritualidade não significa que a gente precisa deixar de cuidar do nosso corpo. E essa foi a maior compreensão que eu tive depois desse período de conflito. Entendi que esse corpo que vivemos é o nosso templo e que devemos sim cuidar dele. Cuidar do que consumimos, o que vestimos e até mesmo como nos movimentamos. Sim, a vida requer movimento. Uma vez que consegui entender a real importância de cada coisa e as suas escalas de prioridade, ficou tão mais simples administrar meu tempo, aquietar meu coração, valorizar quem e o que de fato faz sentido na minha caminhada para a eternidade. Isso me fez querer dedicar atenção aos que amo e ao que me faz bem. Principalmente, me fez incluir Deus nos meus dias e planos, além de priorizá-lo. Eu tenho uma forte tendência a voltar o meu olhar para o que é belo, contemplar belas paisagens, gosto de comer comidas bonitas e admirar belas arquiteturas. Isso se conecta muito com a minha paixão pela fotografia, já que nela eu busco o belo para deixar registrado. Além disso, ao fotografar eu consigo ter momentos de introspecção, refletindo mais e acabo me sentindo em paz. A paz, essa eu não abro mão. E o que pode se esperar de uma vida sem paz? Nada.